Gente, então vamos falar um pouquinho sobre as fórmulas hipoalergênicas, que tem baixo índice, né, baixa chance de de causar alergia em uma criança que reage à proteína do leite de vaca. E hoje eu vou me ater aqui a dois tipos de fórmula, que são fórmulas que têm como base a proteína do leite de vaca realmente, mas elas são mexidas, elas são quebradas e por isso grandes chances, né, das crianças não reagirem. Um grande percentual, cerca de 85% das crianças que reagem à proteína do leite de vaca não reagem à fórmula. A gente tem esse tipo de fórmula, né, que é uma fórmula muito utilizada e muito bem tolerada por cerca de 85% das crianças que realmente façam reação alérgica à proteína do leite de vaca, que é a fórmula extensamente hidrolisada. Aí nós temos com e sem lactose, tá? A lactose é o açúcar do leite. Lembrando, gente, que a lactose é o açúcar do leite, inclusive do leite materno, tá? Do leite de todos os mamíferos tem a presença dessa lactose. Então, é importante a gente entender o momento da criança, se ela pode estar fazendo um quadro de intolerância secundária à lactose, vou explicar, né? Porque eu sempre falo aqui para vocês, e todos os profissionais especialistas na área sabem disso, né? Alguns nem tanto, mas a maioria sabe que a criança muito novinha tem pouquíssima chance de fazer intolerância verdadeira à lactose, né? Ter uma deficiência genética aí que realmente a criança não tem o gen para a produção da enzima que digere o açúcar do leite. Porque se fosse assim, a criança não toleraria nem o leite materno nem no primeiro dia. Ela faria um sintoma intestinal muito forte, muito intenso, né, de distensão abdominal, excesso de produção de gases, desconforto, dor, diarreia, podendo levar a vômito também, né? Ela ficaria muito incomodada até com o leite materno. Então, o bebê ele nasce para conseguir digerir bem e tolerar bem o leite da mãe. Então, por isso é tão raro uma criança nascer com essa deficiência genética, né, de não conseguir produzir de forma adequada essa enzima que quebra a lactose, que é o açúcar do leite materno também e que também tem no leite de vaca. Mas, por uma questão da inflamação, que a alergia à proteína do leite de vaca pode causar em algumas crianças, principalmente nas crianças que têm sintomas intestinais, esse intestino muito inflamado, ele pode realmente não conseguir produzir naquele momento, né, de forma adequada, numa quantidade que seja suficiente para quebrar esse açúcar do leite, né, a enzima, a lactase. Então, por um quadro de inflamação decorrente da alergia, naquele momento a criança realmente pode até apresentar um quadro de intolerância à lactose secundária à inflamação que a alergia está causando. Então, na medida que a gente consegue fazer a correta dieta, o correto tratamento, a criança estabiliza, essa inflamação ela vai, né, sumindo, as células voltam a conseguir fazer o que elas faziam bem antes, que é produzir enzimas que quebram os nutrientes, a criança volta a produzir a enzima que quebra o açúcar do leite e esse quadro de intolerância secundária à lactose, ele para de existir, ele é momentâneo. Então isso também tem que ser avaliado pelo profissional na medida que ele vai prescrever a fórmula para a criança. Né? Essa criança está com quadro inflamatório intestinal grave, será que ela pode ter intolerância secundária à lactose? Era uma criança que estava em aleitamento materno, já estava estabilizada da proteína, então está digerindo bem essa lactose, sem nenhuma reação intestinal decorrente, né, de uma intolerância secundária à lactose, então a gente pode pensar numa fórmula que já tenha lactose, tá? Inclusive, gente, isso é importante porque o bebezinho, ele está aprendendo a produzir as enzimas que quebram os nutrientes, tanto os carboidratos, quanto as proteínas e quanto os lipídios. A gente só vai fazer uma dieta de restrição daquele nutriente para a criança na medida que realmente naquele momento ela ainda não consiga, né, digerir, por exemplo, o carboidrato do leite. Se ela já consegue, não é adequado que se tire esse nutriente da dieta da criança, porque na medida que você não tem a presença ali do nutriente no corpo, pode ser que o corpo vá parando de produzir aquela enzima. Então, o nosso corpo é muito sábio. Se ele não está sendo recrutado, necessitado, né, naquele momento para alguma função,
ele se resguarda, ele, vamos dizer assim, não vai se desgastar, vamos dizer assim, né, produzindo uma enzima que não está tendo a presença do nutriente, não está sendo necessária. Isso pode prejudicar, né, fazer um quadro mais arrastado, às vezes, de uma intolerância secundária à lactose. Então, se a criança a gente tem que, inclusive, estimular isso aos poucos, né, na hora certa, na quantidade certa, fazendo a evolução da forma correta. Então, lembrando, proteína extensamente hidrolisada, né? As fórmulas com proteína extensamente hidrolisada são a base ali de proteína do leite de vaca, é uma fórmula infantil, então na medida que a mãe não conseguiu amamentar por diversas questões, não vou levantar essa polêmica aqui nessa aula, então já falei aqui um pouquinho para vocês da fórmula extensamente hidrolisada e vou falar também da fórmula de aminoácido. Então lembra que eu falei que cerca de 85% das crianças toleram essa fórmula extensamente hidrolisada, que é essa proteína do leite de vaca bem quebradinha? 85% das crianças toleram, mas cerca de 15% não toleram. São crianças extremamente sensíveis, extremamente inflamadas, que o mínimo contato com pedacinhos da proteína, o sistema imunológico ainda entende que aquilo é proteína do leite e ainda faz reação alérgica. Para essas crianças, a gente tem outros tipos de fórmula, mas hoje eu vou me ater aqui, ainda vou fazer outras lives dos outros tipos de fórmula, mas hoje eu estou falando aqui das fórmulas à base da proteína do leite de vaca. Então, nós temos a extensamente hidrolisada e eu quero falar também da fórmula de aminoácido. A fórmula de aminoácido, gente, ela não tem proteína do leite de vaca, nem pedacinhos. Ela tem aminoácidos soltos. O que são aminoácidos? Para a gente entender melhor, eu gosto muito de usar a metáfora do colar de pérola. Então pensa que um colar de pérola é uma estrutura ali de uma proteína, uma estrutura complexa, né, cheio de pedacinhos, cheio de pérolazinhas, e essa menor unidade ali da proteína são os aminoácidos. Vários aminoácidos juntos em uma cadeia e uma sequência e ligados, né, pelo fio ali que junta o colar, que são as ligações peptídicas, formam as proteínas. E tem várias proteínas diferentes, de vários tamanhos, várias configurações, várias sequências de aminoácidos diferentes também, e isso forma essa cadeia proteica. O leite, por exemplo, tem diversas proteínas, né, gente? São mais de 20 proteínas ali no leite de vaca, por exemplo. E também no leite materno, temos diversos tipos de proteínas. E a proteína, ela não é só um fio, né? Ela tem uma cadeia até terciária, então pensa até quase numa aranha. Então tem uma estrutura linear ali primária, tem umas estruturas secundárias e umas estruturas terciárias. É uma configuração realmente complexa aí da proteína. Então, o que o sistema imunológico reconhece e faz reação, gente? Ele reconhece as ligações peptídicas, então na medida que tem um pedacinho de fio ligando um aminoácido em outro, e a sequência desses aminoácidos. É isso que o sistema imunológico reconhece. Então se a gente quebra esse colar, se a gente tira esse fio, e se a gente desliga um aminoácido no outro, e tem só as pérolas soltinhas, esse sistema imunológico não vai reconhecer isso como proteína. Então, o nosso sistema imunológico não faz reação alérgica a aminoácidos soltos. E a fórmula de aminoácido, né, ela é extremamente ali elementar, toda solta, muito quebrada. É uma fórmula, inclusive, muito fina. Para crianças com doença do refluxo, ela tende até a piorar o refluxo em algumas vezes. Eu uso uma técnica com os meus pacientes, né, para a gente melhorar essa questão, quando realmente a criança só tolera uma fórmula de aminoácido. Então a gente tem que, né, melhora por um lado, mas pode piorar por outro, a gente tem que ir fazendo ajustes, né, dependendo aí dos sintomas da criança. E todos os outros nutrientes também nessa fórmula, gente, são muito quebradinhos. Então naquele momento que a criança está muito inflamada, está muito sensível, é recomendado realmente o uso da fórmula de aminoácido. Mas é muito importante aqui falar com vocês que essa fórmula, né, por ser muito quebrada, lembra que eu falei que a criança no início ela está ali aprendendo a produzir enzimas? Então é importante estimular essa produção de enzima. E a fórmula de aminoácido, ela tem a proteína totalmente quebrada, mas o carboidrato dela também é muito quebrado, a gordura dela também é muito quebrada, então não tem um estímulo muito grande ali do intestino de produzir enzimas. Então é importante que o profissional que está acompanhando vocês aí fique atento para fazer a evolução da fórmula na medida que a criança vá apresentando alguns sintomas aí, algumas características, alguns sinais clínicos que ela já está
tendo uma melhora, que ela desinflamou, que ela já pode estar tolerando, por exemplo, uma fórmula extensamente hidrolisada, com ou sem lactose, dependendo do quadro ali que ela apresenta, tá? Então é importante também, no momento oportuno, que o profissional avalie e tente fazer a evolução dessa fórmula, porque a criança que fica em fórmula de aminoácido por muito tempo, muitas vezes, sem necessidade desse tempo todo, primeiro, gente, que é uma fórmula extremamente cara, né? Uma fórmula extremamente fina, extremamente digerida, não vai estimular esse processo também de aprendizagem ali do intestino de produzir enzimas. Então, fiquem atentas a isso e conversem sobre isso também com o profissional de saúde que está fazendo o acompanhamento de vocês. Logicamente, né, todo um quadro ali tem que ser analisado para ver se a criança já está apta a fazer um teste ali com uma fórmula menos quebrada, menos hidrolisada, até para ver se ela já está um pouco mais tolerante à proteína do leite de vaca, isso é muito importante. Eu quero falar aqui também com vocês de um tipo de fórmula, que é a fórmula HA, parcialmente hidrolisada, que eu vejo muitos profissionais aí prescrevendo para crianças com alergia à proteína do leite de vaca. Gente, essa não é uma fórmula considerada hipoalergênica, tá? Porque cerca de 80% das crianças podem reagir, né, que tem a alergia à proteína do leite de vaca, podem reagir à fórmula HA parcialmente hidrolisada. Então, não é considerada uma fórmula hipoalergênica, não é considerada uma fórmula para crianças APLV com alergia à proteína do leite de vaca. Muito cuidado com isso. A indústria acabou fazendo essa fórmula, ela tem a proteína do leite de vaca mais quebrada, mas ela não é quebrada, tão bem quebrada quanto a extensamente hidrolisada, que é muito mais quebrada, e por isso tem pedaços maiores de proteína e a grande maioria das crianças tem reação com esse tipo de fórmula, tá? Então, cuidado com isso. Cuidado também com fórmula sem lactose. Eu vejo muitos profissionais aí diagnosticando de forma errada a alergia à proteína do leite de vaca e prescrevendo fórmula apenas sem lactose para criança. A proteína está inteira ali, gente, do leite de vaca, só não tem um açúcar. Né? Lembra que eu falei que é raríssimo bebês, crianças muito novinhas terem intolerância à lactose, porque o leite materno tem muito mais lactose até do que o leite de vaca, e é natural da criança, né, nascer com uma produção suficiente dessa enzima, inclusive para conseguir digerir o açúcar do leite materno. Então é muito raro que crianças tenham intolerância à lactose nos primeiros anos de vida, gente, é muito raro mesmo. Tá? Seria uma deficiência genética da produção dessa enzima, né? Que a gente fala uma intolerância à lactose primária, né? Intolerância ali é uma deficiência genética mesmo, a criança não tem o gene para produzir a enzima. Isso é muito, muito, muito raro. Temos os quadros de intolerância secundária, decorrentes ali da inflamação, mas também são quadros que passam, tá? Então, só uma fórmula sem lactose, ela não tem o açúcar, ok? Pode até ser que a criança esteja fazendo um quadro de intolerância secundária, mas ela vai ter a proteína do mesmo jeito, a criança vai fazer quadro de sintoma do mesmo jeito, tá?